Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica super interessante para vocês, tá? Uma dica sobre a integralização da sua terapia. Esse processo ele vai ocorrer através de um osso importantíssimo dentro do nosso conceito, dentro do nosso contexto de estabilização dos fatores físicos, endócrinos, psíquicos e emocionais, tá? É um osso que a gente ouviu falar muito pouco durante a nossa formação. Algumas especializações, elas focam bastante nesse osso aí, mas na nossa formação básica, talvez tenhamos escutado aí 3, 4 vezes sobre esse osso. Esse é o osso esfenoide. A gente julga esse osso o osso mais importante do nosso corpo. Qualquer disfunção, qualquer subluxação, qualquer densificação do mecanismo funcional desse osso irá gerar consequências muito efetivas, muito relevantes em todo o nosso sistema de saúde, tá? Nosso sistema integral. Esse osso, ele é muito pouco conhecido, mas talvez seja o osso mais importante, se é que podemos, relevar em nosso organismo uma coisa mais do que a outra. Mas nesse caso, o esfenoide ele é extremamente fundamental em todo o nosso processo neural e endócrino, tá? O esfenoide ele tem uma importância fundamental na nossa postura, na estabilidade do nosso crânio, na estabilidade da nossa audição e de todos os ossos crânio-faciais. Ele é um osso central, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o osso esfenoide. Ele é um osso com uma forma de um morcego, tá? Ó, ele tem o desenho de um morcego, composto por uma asa maior e uma asa menor. E em seu corpo, em seu centro, nós encontramos aqui, pessoal, olha só que interessante, uma cavidade, né? Ó, uma cavidade chamada de cela túrcica. A cela túrcica, então, esse nome foi dado porque ele tem a aparência da cela dos turcos, que guerreavam, eles sentavam, se acoplavam nessa cela, e conseguiam ficar com as mãos livres para guerrear, tá? Então, olha só, a cela túrcica é uma depressão no corpo do esfenoide, onde aqui dentro localiza-se nada mais, nada menos do que a nossa glândula hipófise, a rainha das nossas glândulas. Tá? Então a gente já sabe do comando da glândula hipófise sobre praticamente, na verdade, sobre 8 glândulas importantíssimas no nosso metabolismo e na nossa homeostase. Vamos calcular que alguma disfunção biomecânica que ocorra no esfenoide, em sua mobilidade, vou chegar ainda nessa questão da mobilidade do esfenoide, ele vai alterar não só o contexto morfológico do crânio, mas também as nossas funções endócrinas de forma bem efetiva, ok? Então a gente vai falar agora um pouquinho do osso esfenoide e das suas funções neuropsíquicas fundamentais. Esse osso, ele só é palpável na região temporal, Então nós conseguimos palpar a asa maior do esfenoide aqui na região das nossas têmporas. Sabe-se que as suturas cranianas, a articulação, a junção dos ossos cranianos, elas são móveis. Ela tem uma micromobilidade. Isso foi pesquisado e comprovado através dos estudos do John Plage, um neurocirurgião, que conseguiu determinar por estudos específicos de histologia, Por exemplo, a gente sabe o quê? Que dentro dessa articulação, dentro dessa sutura, existe a sinóvia,
né, que é o líquido lubrificante. A natureza ela é perfeita. Você vai ter um lubrificante apenas em locais que haja mobilidade, ok? Então, com isso, concluiu-se, né, estudou-se e concluiu-se o quê? Que o nosso crânio ele tem uma micromobilidade. E quem gera essa micromobilidade é o osso esfenoide, tá? Então, o nosso osso esfenoide, né, ele vai ter um movimento de flexão e um movimento de retornar à sua posição inicial. Tá? Então, flexão e uma extensão. A relação dele com os outros ossos do crânio é intrínseca. Então, toda vez que o esfenoide flexiona, todos os ossos pareados do crânio sofrem uma rotação externa. Ou seja, ele flexiona, nossa cabeça expande. Tá? Quando ele retorna à sua extensão ou sua posição anatômica, os ossos pareados sofrem então uma rotação interna, gerando um movimento de pulsação no nosso crânio. Tá? Quem que estimula esse mecanismo de mobilidade do crânio, do esfenoide, já que o osso sem o tecido mole, ele vai ser estático realmente, tá? Isso vai ocorrer na produção do líquor dentro dos nossos ventrículos, tá? Então existe uma pulsação na produção do líquor. O nosso líquor, ele é produzido numa frequência que varia de 6 a 12 vezes por minuto. Então, cada vez que o nosso encéfalo, né, tem um mecanismo de produção através dos ventrículos, né, os ventrículos laterais, o terceiro e o quarto ventrículo, na produção do líquor, esse líquor é derramado na meninge e a nossa meninge cresce. Quando ela sofre esse processo, né, de enchimento, vamos assim dizer, ela empurra o esfenoide à frente. Ela faz a flexão do esfenoide. Quando esse líquor é reabsorvido, né, a meninge ela sofre, vamos dizer, ela vai murchar, né, ela vai sofrer um processo de eliminação daquela sobrecarga, né, ou manifestação do líquor, ela vai voltar à sua posição anatômica e os ossos cranianos irão sofrer o quê? Uma rotação interna. Então, esse movimento ele é fundamental para o funcionamento da nossa hipófise. Ele é fundamental para a lubrificação e proteção de todo o nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, por intermédio do líquor, né? O esfenoide ele funciona basicamente como uma bomba, né? Um processo de bombear esse líquor por todo o nosso sistema nervoso central. Ele vai ter uma influência no nosso sistema axial, no eixo do nosso corpo, na nossa postura. Tá? Já observamos que um esfenoide inclinado, sofrendo alguma inclinação lateral ou alguma rotação, ele vai gerar o quê, pessoal? Uma alteração em todos os ossos pareados do nosso corpo. Ele vai interferir nos ombros, ele vai interferir na ATM, ele vai interferir nos quadris, na pelve, ok? Nos joelhos e nos pés. Então, o ajuste desse osso, ele é fundamental para que tenhamos o quê? Uma homeostasia. A gente fala em homeostase porque a gente está falando muito aqui nas questões relacionadas à glândula hipófise, tá? No seu estímulo sobre tireoide, sobre gônadas, né? Sobre parte da suprarrenal, enfim. Ajustando o esfenoide, nós vamos ter o quê? Um organismo susceptível a um fluxo, a um fulcro, né, de vitalidade maior, melhorando inclusive, né, de forma bem relevante, bem efetiva, a sua capacidade de reabilitação, de cicatrização.
auxiliando muito nos fatores psicoemocionais do nosso paciente, né? Na geração de quê? De hormônios que vão equilibrar o nosso metabolismo, a nossa psique, as nossas emoções, enfim, o nosso ser como um todo. Vou passar para vocês agora uma manobra que aqueles que são terapeutas manuais terão mais facilidade do que aqueles colegas que não trabalham com terapia manual. Mas, de qualquer forma, é bem interessante que vocês saibam da possibilidade de ajuste desse osso tão fundamental, desse osso tão central, tão axial no que diz respeito à nossa saúde integral. Tá? Então, só lembrando que o esfenoide ele pode sofrer disfunções nos movimentos de flexão, nos movimentos de extensão. Ele pode sofrer disfunções nos movimentos de inclinação, para um lado e para o outro, e nos movimentos de rotação, tá? Tanto de um lado quanto para o outro. E ele pode associar, em casos mais complexos, essa disfunção, podendo ter, por exemplo, uma flexão comprometida com uma inclinação comprometida. Essa manobra que eu vou ensinar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, é uma manobra que vai ajustar o osso esfenoide, especialmente em quê? Tá? Nas subluxações ou nos comprometimentos inclinatórios e rotatórios. Ajustando a inclinação e a rotação, automaticamente a gente vai melhorar o quadro de flexão e de extensão. Vamos lá então? Vou mostrar para vocês essa manobra, que é uma manobra bem adiantada. Geralmente as pessoas mais experientes na prática osteopática, quiroprática, né, nas terapias manuais, terão muito mais facilidade do que um colega de uma área que não está relacionada diretamente à terapia manual. Mas vamos lá, é importante. Pessoal, vamos então na manobra super sofisticada, essa manobra de correção do esfenoide. Só lembrando de uma coisa, tá? Que o esfenoide, ele se articula com o osso occipital, tá? Por intermédio da porção basilar do osso occipital. Então, o esfenoide se juntando ao processo basilar do occipital, forma-se então uma articulação, que é a articulação esfenobasilar. Eu poderia dizer, na minha concepção de vida, tá, que essa é a articulação mais importante do nosso corpo, pois ela que vai permitir essa mobilidade do fulcro do movimento de flexão, extensão do esfenoide, ok? Então, essa manobra vai corrigir a inclinação, a rotação do esfenoide e também uma possível micro-subluxação da articulação esfenobasilar, tá? A articulação mais profunda do crânio. Vou mostrar a manobra para vocês. O paciente, ele mostra uma inclinação do esfenoide. Se vocês observarem, tá? Essa parte, que é a asa maior do esfenoide, ela está mais proeminente do que do lado de cá. Ó. Vocês conseguem observar? Que aqui tem quase que uma depressãozinha e aqui tem uma espécie de um edema, de um inchaço. Isso indica que o esfenoide está com uma leve inclinação para a esquerda, ok? Olha o que eu vou fazer, tá? Eu não vou ir contra essa subluxação. Ao invés de eu ir contra essa barreira, empurrar o osso para cá, que seria um raciocínio mecânico, eu vou fazer o contrário. Eu vou empurrar o esfenoide para lá. Tá? Por quê?
Porque aqui eu não vou lutar com barreira articular, eu vou criar mais mobilidade lá. Eu criando mais mobilidade para lá, automaticamente ele, quando terminar a manobra, esse retorno anatômico, que as fáscias vão gerar esse ajuste, vão fazer com que esse osso se encaixe de forma menos agressiva. Tá? Uma coisa é eu lutar contra a articulação, outra coisa é eu dar espaço àquela articulação, gerar uma hipermobilidade e esperar que o organismo retome a condição de homeostase, de fazer voltar novamente ao eixo central do esfenoide. Tá? Então observa bem. Palpo com a polpa do meu polegar o esfenoide, minha região temporal. Tá? E do outro lado, também. Então, o meu movimento, aqui está, o esfenoide dele está nessa posição. Eu vou gerar mais movimento para cá. Para quando acabar a manobra, o próprio crânio, a própria estrutura chamada de tensigridade corporal, irá retomar, fazer a redução para mim. Tá? Essa é uma manobra mais segura do que eu ir contra a articulação. O meu dedo indicador estará onde? Por isso que eu falei que é uma manobra sofisticada, tá, pessoal? Ela é mais indicada para os terapeutas manuais, quiropatas, osteopatas. A borda do meu dedo indicador irá fazer uma fixação na base do occipital. Então, olha só, esse é o movimento. Eu crio uma rotação e uma inclinação, que é o sentido do osso, né? Do deslocamento do osso dele. Ele está em inclinação com uma leve rotação. No ajuste, provavelmente, vocês vão ouvir um estralo. Tá? Vamos lá, então, silêncio. Ó. Ajustou o esfenoide e a articulação esfenobasilar. Vou fazer para o lado oposto, ok? Ó, vamos fazer do lado oposto, relaxa bem. Essa manobra tem que ser rápida para que não fique comprimindo a carótida, depois o paciente sentir tontura ou dor de cabeça. Então tem que ter precisão, ó. Pronto. Desse lado agora houve um estralinho, tá? Esse estralinho bem sutil, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas o paciente conseguiu, né? Foi o quê? Foi a redução da articulação esfenobasilar. Fechou essa manobra especial no sentido de retomar a idoneidade postural, endócrina e psicoemocional do paciente.